Um grande abraço a você que sempre está aí nos acompanhando no Illuminati. O Illuminati, mais uma vez, está aí dentro do nosso quadro O Observador. É isso mesmo. Como você sabe, nós estamos por aí olhando, observando isto, a cada movimento, a cada flash, né? Então essa é a nossa missão. Mais uma vez nós estamos aí com nossos convidados, certo? E mais uma vez eu tenho que reforçar, né? Que eu gosto muito quando eu percebo o cidadão que ele sai de si próprio e vai em busca, vamos dizer assim, daquilo que ele precisa e certamente ao encontrar, né, o que lhe é necessário, isso passa a ser recíproco, porque ele passa a somar na vida do outro o que certamente ele precisa também na sua vida, no seu dia a dia. Hoje nós estamos aqui com duas mães, é isso mesmo, com duas mães que têm a sua realidade cotidiana, né? Então elas certamente nos darão muitas informações que irá somar nas nossas vidas, tá bom? Então com vocês, para vocês estão aí, né, as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, né, ao Illuminati Produções Artísticas, dentro do quadro O Observador, né? Seja bem-vinda, Daiane, seja bem-vinda, a Viviane. Como você sabe, essa primeira apresentação, né, eu mesmo faço, mas aquela apresentação minuciosa eu deixo a cargo das nossas convidadas, para que nós possamos conhecê-la um pouco mais, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a Daiane, para que ela possa fazer para nós a sua apresentação pessoal. Fique à vontade, Daiane. Obrigada, boa noite. Meu nome é Daiane Valadares, sou terapeuta de mulheres, sou psicanalista clínica, sou mãe de um autista de 12 anos, Miguel, e sou esposa do pastor Fabiano. Agora nós iremos falar então com a nossa segunda convidada, tá bom, Viviane? A palavra é sua, pode ficar à vontade para você se apresentar, por favor. Olá pessoal, meu nome é Viviane, eu sou casada com Márcio e eu sou mãe do Lázaro, autista, 14 anos. Eu sou técnica em RH, porém eu não exerço, né? Hoje eu sou dona de casa e cuido do meu filho. Sou cristã também, né? E como a Daiane, também participo do grupo Autismo com Amor. Pelo que vocês já perceberam, né? Elas nos deram a pista sobre o nosso assunto, não é isso? Hoje nós iremos conversar sobre o autismo, não é isso? E como eu disse para vocês, né, no início da nossa fala, nós estamos aqui com duas mães, né? Porque muitas vezes você pergunta assim, uai, ela é médica, ela não é médica, mas na realidade, nós que somos pais e mães, não é isso? Nós é que lidamos diariamente com as nossas situações, vamos dizer assim, as nossas situações corriqueiras, né, dentro dos nossos lares. Daí eu vejo que o depoimento, né, a conversa que nós teremos com ela, certamente serão das pessoas que vivenciam, né, vamos dizer assim, quando se há esse diagnóstico autista na família, tá bom? Agora eu vou fazer um bate-papo agora com a
Viviane. E eu gostaria, Viviane, que você falasse para nós o seguinte: autismo é doença? Então, é uma pergunta que a gente gosta de esclarecer, porque, como o senhor mesmo disse, né? Estamos aqui como mães, não como especialistas. Mas a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, a gente começa a ler, né? A gente começa a estudar, a pesquisar, até mesmo porque que nós temos que saber a condição do nosso filho e também aprender a lidar, né, com a condição deles. Então, o autismo não é doença. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é causado pela dificuldade, né, de interação social, de comunicação e interesses repetitivos. Então, ele não tem cura. O indivíduo nasce autista e morre autista. Porém, tem tratamento. Sim. Fala pra gente o seguinte, né, se você puder. O autismo, ele está ligado à questão psicológica ou à questão neurológica? Você pode me dizer a respeito? Então, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que eu posso dizer é o seguinte: o autismo, ele vem, uma porcentagem maior do autista, ele vem por parte genética. Quando não é parte genética, que é a porcentagem maior, são causas ambientais. E essas causas ambientais seriam o quê? Uma mãe, por exemplo, que usou drogas na sua gestação, na gestação do filho. Pode ser uma criança que nasceu prematura. São vários fatores ambientais, uma pré-eclâmpsia, que pode causar o autismo. Então, assim, pelo o que a gente sabe hoje, o que tem hoje, né, nas pesquisas, na medicina, que a gente pode falar é isso. Eu gostaria de reforçar, né, essa pergunta que eu fiz para você, quando eu perguntei se autismo é doença. Por que eu quero reforçar isso? Pois se o autismo não é doença, então ele não contamina, não é isso? Muitas vezes as famílias onde não há o diagnóstico autista, muitas vezes não tem essa clareza, certo? Então eu gostaria de frisar isso aqui, para que de repente esse seja o nosso primeiro passo para a quebra dos tabus, a quebra dos preconceitos, para que o convívio, né, ele seja mais saudável, vamos dizer assim, não entre as crianças, porque muitas vezes criança não tem preconceito, muitas vezes os pais têm mais preconceito do que as crianças. Não sei se eu estou certo, né? Vocês é que poderiam falar a respeito disso. Não, com certeza. O autismo, a pessoa tem que entender que todo autista é uma pessoa normal. É uma pessoa Sim. normal. Ele tem uma condição diferente, né? E quem de nós também não é diferente? Isso mesmo. Nós não somos iguais. Então, assim, infelizmente existe muito preconceito e às vezes as pessoas têm medo também, né? Por não conhecer. E por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização, né? Nós temos que falar sobre o autismo, porque é através do conhecimento que as pessoas vão entender o que é o autismo e vão aprender a conviver e a respeitar. Sim. Eu estou vendo aqui que vocês estão com a camisa muito bonita, né? Que é a camisa do grupo, né? Vamos só reforçar, né? O grupo chama-se Autismo com Amor. Não é isso? Isso mesmo. Me fala uma coisa. O grupo tem sede própria ou não? Não, nosso grupo não tem sede própria. Nosso grupo é um grupo do WhatsApp, né? Certo. E não tem sede, não é associação, não. É somente um grupo de mães do WhatsApp. Certo. Então, você falou que vocês têm um grupo dentro do WhatsApp e vocês estão sempre em contato.
não é isso? Isso, esse Aí, grupo. coisa boa, tá vendo? Isso, esse grupo é onde que a gente está ali para a gente se apoiar, né? Sim. E para se trocar experiências, as nossas vivências. E, na verdade, é um grupo de apoio, né? E eu Sim. creio que o senhor vai nos dar também a oportunidade de falar como ele foi criado, não é isso? Viviane, quantos anos e quantos membros mais ou menos tem o grupo? Fala pra gente. Bom, o grupo, ele vai fazer 2 anos, Daiane? Já fez, né? Fez 2 anos, esse grupo. E esse grupo, ele foi criado pela necessidade de um pequeno grupo de mães de fazer algo em Sete Lagoas para conscientizar a sociedade. Então, esse pequeno grupo de mães, nos vimos assim, numa situação que a gente não ouvia falar muito do autismo aqui em Sete Lagoas. Existia outros grupos, mas não tinha uma movimentação. Então, com esse intuito de falar sobre o autismo, conscientizar a sociedade, nós resolvemos montar esse grupo para fazer um evento. Sim. E o nosso primeiro evento foi na feirinha lá da Lagoa do Centro, onde nós comemoramos o Dia Mundial do Autismo. Do autista. Isso, da conscientização do autismo, né? E aí, desse evento, com esse pequeno grupo, a gente até achou que ia ficar somente com esse grupo e depois ia até desfazer. Mas esse grupo foi aumentando. E essas mães ali, essas poucas mães que lutaram nesse evento, que foi um evento que teve uma repercussão enorme aqui em Sete Lagoas, e foi entrando outras mães, entrando, o grupo foi crescendo, e com esse propósito, fazer eventos, mas virou um grupo de acolhimento. Sim. Então, hoje, nós temos em média mais de 350 mães, não é isso? 394 por aí. Isso. Mãe, pai e cuidadores de mães, de pais, autistas. isso. E esse grupo, hoje eu não estou mais na administração. Quando foi criado o grupo, né? Eu estava lá junto com essas mães. E aí hoje nós passamos a administração, a Daiane, a Nara e a Débora hoje fazem parte da minha administração, mas eu sou membro ainda e quero continuar sendo. Eu ia até perguntar, né? Você colocou pra gente qual era a função de vocês dentro do grupo, né? Então, eu gostaria só de que reforçasse, né? Você estava no tempo da fundação, é isso? Isso, quando criou o grupo, né? Essas mães trabalhando juntas, eu não vou arriscar falar o nome de todas, isso. Porque para não ser injusto com ninguém, porque eu não vou conseguir lembrar. Mas aí ficaram 3 nessa primeira, quando criou o grupo, né? 3 na administração, que sou eu, Viviane, a Regiane e a Rita. Porém, né, passado-se 1 ano e pouquinho mais ou menos, né, nós vimos a necessidade, por sermos mães atípicas e termos nossas demandas, nossos projetos, e aí a gente pediu, colocamos nosso cargo, e hoje as mães que estão na administração é a Nara, a Débora e a Daiane, que estão lá na administração, porque assim, lá é um grupo onde todo mundo trabalha junto. Sim. Porém, tem que ter pessoas administrando para ajudar. Isso. Vamos falar um pouquinho com a Daiane agora? É por causa que o nosso grupo, além dele ser um grupo de acolhimento, a gente está sempre ali orientando, vendo as demandas, né, que as mães têm. Nosso grupo também, dentro desse grupo, a gente promove um bazar, né, Viviane, para as mães do grupo. Então a gente reúne tudo que cada um tem e promove um bazar. A gente, né, é de doações, tá? Totalmente gratuito, tudo não tem custo. A gente reúne, faz esse bazar. A gente faz eventos, igual nós fizemos, né, a caminhada. Sim. Nós fazemos evento que foi feito ano passado do Dia das Crianças. Então, além de acolhimento, a gente procura ter esses entretenimentos, essas coisas. Movimentações. Sim, para manter o grupo ativo. Sim. Né? Você hoje, Daiane, você está na direção, é isso? Eu hoje faço parte da administração. Junto com a Nara e com a Débora. Isso. E a gente vocês fica têm o responsável direto, vocês têm
presidente lá, vice-presidente, coisa assim, ou não? Não, como não é uma associação, é um Sim. grupo, é só mesmo a questão da administração, porque a gente precisa estar organizando, mantendo a ordem, né? Isso. Quando chega alguém que quer entrar no grupo, a gente tem as regrinhas que é passado. Então, assim, tem um levantamento se aquela pessoa de fato é mãe de um autista. Então, tem essas demandas que precisam serem cuidadas de uma administração. Sim. Né? Então, a gente está aí, mas não tem essa questão de presidente, essas questões, porque não é uma associação. Essa fala sua é muito interessante. Primeiro, porque como você bem disse, né, vocês realmente buscam as informações para ver se realmente aquelas pessoas estão dentro, são realmente mães de autistas diagnosticadas com autismo da família. Sim. Né? Então achei isso muito interessante. É porque Né, todo mundo tem um único objetivo. Sim. Né? Lutar aí pela inclusão, pela conscientização. Então a pessoa ela tem que vivenciar esse mundo, né? Para ela fazer parte ali do nosso grupo. Vocês podem ter certeza, certo? Eu sei que vocês já têm a forma de comunicação de vocês, mas certamente vocês serão potencializados um pouco mais nas nossas cidades circunvizinhas, ok? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se as mães que estão no quadro do diagnóstico de autista de outra cidade se manifestarem e vamos dizer assim que elas desejem, se não tiverem ainda, formar um grupo como o de vocês nas cidades circunvizinhas, vocês orientam como fazer? Nós orientamos, inclusive elas podem participar conosco. Sim. Porque o grupo ele não é restrito a Sete Lagoas. Tá? Nós atendemos, recebemos mães de uma região até 100 quilômetros. Então nós temos pessoas de várias cidades também dentro desse grupo. Mas nós não podemos, vamos dizer assim, deixar escapar a experiência que vocês trazem aqui. 5 anos de experiências são 5 anos de experiência, né? Então, por isso é que eu dei esse toque, né? Que de repente as pessoas, como eu disse lá no início, as pessoas estão lá nas suas casas, com as suas demandas, com os seus desafios. Ao assistir-nos, eles de repente despertem neles essa vontade de, como vocês, movimentarem um grupo na cidade deles, tá? Então a gente fica feliz porque, primeiro pelo fato de vocês estarem aqui, né, no nosso espaço, dentro do nosso quadro observador, e que o nosso canal seja portador dessa boa nova para, primeiro, Sete Lagoas e as cidades circunvizinhas, né, que eles procurem vocês, primeiro pela experiência que eu vejo que vocês nessa caminhada já têm. Daiane, fala para a gente também o seguinte: nós sabemos que dentro da legislação brasileira, né, inúmeros quadros, né, vamos dizer assim, os quadros hemofílicos, né, das pessoas portadores, né, igual no meu caso, eu tenho um filho que ele é anemia falciforme. O governo, ele dá aquele respaldo, certo? No caso do autismo, há alguma lei que ampara o autista? Fala para nós, Sim, por favor. nós temos a lei Berenice Piana, que ela... Como é que ela chama? Berenice Piana. Berenice Piano? Berenice Piana. Tá. É uma mãe que lutou pelo direito do seu filho. Tá? Sim. Então ela declara o autista como uma pessoa deficiente, para fins legais. Então o autista ele tem todos os direitos como qualquer pessoa com deficiência. Tá? Então essa lei o protege para todos os fins. Agora vamos dar uma mexidinha aqui, né, gente? Uma coisa é a lei que dá esse amparo. Aí eu pergunto para vocês, certo?
Na hora do vamos ver, que muitas vezes, de repente, o filho está lá passando mal e precisa ser atendido. Esse atendimento acontece conforme o que é previsto na lei. Fala para a gente, por favor, que a gente sabe que a demanda de saúde realmente ela é muito grande no país, vamos dizer assim. Mas nesses casos específicos, aí eu gostaria que vocês falassem para nós se as coisas realmente acontecem como é previsto na lei. Fala para a gente, por favor. Eu gosto de considerar que nós estamos avançando, né? Nós estamos avançando, a conscientização do autismo ela está avançando, para as pessoas terem essa compreensão. Então, assim, todas as vezes assim que a gente observa é complexo, né? Porque às vezes você precisa de fato fazer valer aquela lei. Mas a maioria das vezes sim, a gente tem um atendimento, mas outras vezes você precisa sim pôr. Mas é como o senhor disse, existe uma demanda, né? Quando a gente vai, né, no caso, no pronto atendimento, existe uma demanda. E a lei da prioridade, embora o autista ele tenha esse direito, nós também temos outras pessoas que vão estar ali, que são amparadas pela lei também, né? Mas, assim, a gente tem avançado nessa questão dos atendimentos. A gente tem relatos de algumas mães que, né, não conseguiram. Então, assim, é bem amplo, tá? Mas a gente tem avançado bastante. Eu acho muito prudente essa sua fala, né? Muito interessante quando você fala assim que realmente vocês têm avançado. Por que vocês têm avançado? Eu vou levar essa reflexão para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Só avança, gente, quem faz alguma coisa, não é isso? Aquele que fica de lá, de braço cruzado, fica de lá, quietinho no seu canto. Minha mãe tinha um dizer muito interessante, minha mãe falava assim: cada um no seu canto padece o seu tanto, né? Então o que isso quer dizer? É lógico que todos nós, no nosso canto, nós temos aqueles desafios que nós temos que vencer. Mas nós só iremos vencer se nós realmente formos maior, né, do que os nossos desafios. Então só nesse posicionamento é que nós iremos crescer. Então eu acho muito interessante quando você fala desse avanço, né? Porque aquele que avança é aquele que não está de braço cruzado. E isso é propício dos grupos, não é isso? Isso é propício dos grupos. Então, quando se caminha em grupo, aí nós vemos esse benefício, aí nós vemos esse avanço, aí nós vemos esse crescimento, tá? E eu não posso deixar de parabenizar vocês, viu? Primeiro por essa iniciativa de formar o grupo e depois por manter o grupo, porque há uma diferença em criar, né? Uma coisa é quando se cria, outra coisa é quando você mantém aquilo que se cria, né? Então um grupo de 5 anos é prova que primeiro a coerência de vocês dentro dos propósitos do grupo, né? E está mantendo o grupo de pé, né? É 2 anos no grupo. 2 anos. São 2 anos? 2 anos. E assim, o senhor falou algo aí muito interessante. Eu costumo dizer, eu gosto muito de falar isso, mesmo sendo, né, muito antigo, mas eu continuo falando que a união faz a força. Sim. A união faz a força. Então, assim, quando as pessoas ali estão unidas no mesmo propósito, as coisas avançam, né? Se não fosse esse pequeno grupo de mães se unir e falar assim, vamos fazer alguma coisa, não iria acontecer. O grupo não iria existir. E se não fosse essas outras mães se unirem com a gente, não ia ter essa quantidade de mães hoje e o grupo não tinha permanecido. Que fique bem claro isso, né? Vocês hoje são representantes das mães do grupo.
não é isso? E uma coisa é um muito, esforço conjunto, né? Isso. e muito Que interessante, Sr. Anísio, que no grupo a gente chora, a gente sorri juntas e todo mundo ali tem um pouquinho de informação para passar para o outro. Então, hoje mesmo, né, tinha umas mães que chegaram agora, sem saber qual seria o próximo passo. Então, ali já choveu de informações para essa mãe, do que ela tem que fazer. Né? Algumas na dúvida sobre as leis, como que elas fariam. Né? Eu preciso da vaga de estacionamento. Isso funciona para mim? Sim, isso funciona. É direito do autista. Né? Então, assim, cada uma tem um pouquinho de informação para passar lá. Eu preciso de um terapeuta ocupacional. Aí chove de informações. Então, assim, é uma união muito boa, sabe? O grupo, né? A gente é uma união muito boa, a gente interage. Se você colocar lá, aconteceu algo comigo, aí já vem um monte para te consolar, para te ajudar, e você percebe que não é só com você. Então, é muito bom. Eu particularmente, vou falar em nome aqui da nossa equipe, né? Vou falar em nome da Liz Brechó, em nome do Wagner Carvalho, em nome do Natanael, em nome da Silvânia, que nós ficamos muito felizes de vocês estarem aqui nesse espaço tão simples, que é o Iluminado Produções Artísticas, certo? E nos dando essas informações. A gente fica viajando muito, né? Eu aqui fico aqui assim, olhando, viajando, sabe? Então, quando você disse a respeito das mães novas, é muito confortante, gente, quando você chega em um lugar, em um grupo que é bem amparado, igual você bem disse, entendeu? Muitas vezes as pessoas chegam cheias de dúvidas, com o coração apertado e se achando sozinhas, né? Aí na hora que chega no grupo Autismo com Amor, é bem amparado, né? Então, elas descobrem, não é só comigo. Isso, tem mais pessoas, né, isso vivenciando mesmo. Isso e com é certeza. muito bom, é reconfortante. Agora eu vou aproveitar uma deixa aqui, né, gente? Às vezes ela falou assim, a Daiane falou assim, rapidamente, achando que eu não percebi, mas ela falou assim, entre sorrisos e choros. Você lembra dessa fala? De repente, as pessoas notaram igual eu notei, né? Então eu gostaria que vocês agora, né, vou deixar a palavra ali para vocês, que vocês, né, entre esse sorrisos e choros, né, que vocês tiveram nessa trajetória com os filhos de vocês, né, que estão dentro desse quadro, diagnosticado como autista, vocês falassem algo para nós. Pode ser? Com certeza. Uma coisa boa, gente, ó. Aí, ó. Eu falo do autismo com muito amor mesmo, por isso que o nosso grupo tem esse nome. Mas eu não romantizo o autismo, porque só quem passa, né, quem é autista e quem passa, que são as famílias, sabe que não é fácil. Como o senhor diz, né, é um desafio. Sim. E aí eu gosto de falar assim, não é fácil, não foi fácil, não será fácil. Porém, eu não trocaria meu filho por nenhum outro. Então, assim, muitas pessoas falam assim, que o filho é autista, que pensa só em tristeza, em dores. Não é fácil. Porém, eles nos trazem tantas alegrias, sabe? E a gente comemora com cada vitória. A minha trajetória com o Lázaro, porque hoje ele está com 14 anos, o Lázaro foi diagnóstico tardio. Não foi muito bom esse diagnóstico tardio, porque quanto mais precoce, melhor, por causa das questões das intervenções. A intervenção, quanto mais precoce, menos prejuízo o indivíduo vai ter. Porém, o meu filho me surpreendeu muito, mesmo com o diagnóstico tardio. Então, assim, nunca é tarde, porque hoje nós temos diagnóstico em adultos, né? Hoje nós temos idosos se descobrindo autistas. Então, eu falo que para o meu filho, essa questão que nos deixou, né, que nos abalou muito, foi porque
esse diagnóstico tardio, ele sofria, a gente também sofria. Porque eles queriam que ele agisse como uma pessoa típica. E exigiam isso dele. E ele não era. Não entendiam, né? Não entendiam. Então, assim, esse espaço que o senhor abriu aqui pra gente, né? Esse apoio que o senhor está nos dando é muito importante por causa da informação. E é isso o propósito do nosso grupo, a conscientização. E quando as pessoas têm conhecimento do que é o autismo, quando as pessoas se conscientizam, tudo fica mais leve e mais fácil para nós. Então, aqui, a gente sair do programa do senhor aqui, se uma pessoa já souber o que é o autismo e se conscientizar, para nós já é uma vitória muito grande. Que coisa boa, viu, gente? A gente fica feliz, né? Dessa sua fala, desse seu depoimento. E aí, Dani? O diagnóstico, quando ele chega, realmente ele é avassalador, né? Mas ele não é o fim. Eu digo que ele é o ponto de partida. Quando eu tive o diagnóstico do Miguel também, foi o diagnóstico tardio, foi aos 7 anos. Já tinha, né, vindo os prejuízos da primeira infância. Dói, né? As mães têm medo, os pais têm medo, é algo que você não conhece. Mas à medida do que você vai aprendendo, você vai vendo que é possível alcançar muitas coisas. E eles nos ensinam muitas coisas, né? Eles nos ensinam muita sinceridade, né? A espontaneidade. Como a Viviane diz, não vamos romantizar, né? Porque tem momentos que são difíceis, principalmente na socialização. Por isso que a gente luta com a conscientização. Porque há um padrão estabelecido na sociedade de como você se comporta. E o autista ele não lida com esse padrão. Então, há um impacto, né, na sociedade. Mas quando os pais eles recebem o diagnóstico, eles vão passar por várias fases. Inclusive, tem pais que vivenciam a fase do luto, né, dentro desse diagnóstico. Então, assim, mas quando você começa a compreender que não é o fim, é transformador. O dia que eu tive o diagnóstico do Miguel, por mais que foi assustador, para mim foi muito bom, porque eu disse assim, agora eu compreendo o que acontece. Então, agora eu sei onde que eu vou. Agora eu sei o que eu faço, né? Então, assim, quando a gente conhece algo... Fica totalmente diferente. É diferente. Me fala uma coisa aqui. Não sei se é o caso. Eu vivi, vamos dizer assim, uma experiência interessante e rápida no meu dia a dia. Eu estando indo para o meu trabalho de carro, em determinado dia eu deparo com uma criança deitada no chão, bem vestida, bem tratada, certo? A mãe muito zelosa e a mãe do lado. Aí na mesma hora eu parei o carro do lado dela e falei assim, senhora, está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, está tudo tranquilo, moço. Meu filho está só se organizando. Ela falou comigo que ele era autista. Vocês podem falar alguma coisa a esse respeito? O que vocês me dizem? Como é que é esse se organizando? Então, o autista, ele tem... a sobrecarga, a gente fala sobrecarga, por quê? A sobrecarga sensorial e tem a sobrecarga também emocional. Eu vou falar da minha experiência, do meu filho. O Lázaro mesmo, ele tem TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Então, assim, muitas luzes incomoda, muito barulho alto incomoda, cheiros fortes incomoda. E aí, se ele ficar muito nesses estímulos, nesse lugar que tem muitos estímulos, vai causando uma sobrecarga. Aí chega uma hora que o autista está tão sobrecarregado, e mesmo assim também emocional. Por exemplo, se ele se alegrar demais, ou então se ele se entristecer demais, ser frustrado e ficar muito triste, dá aquela sobrecarga também, dá aquele impacto.
Então ali, essa sobrecarga pode causar uma crise. E quando eles estão em crise, é aí que eles se desorganizam. Sim. E aí eles precisam se organizar. Tá vendo aí, ó? E cada um tem uma maneira de se organizar. O meu filho, quando ele era menor, ele se deitava no chão. Sim. Hoje ele caminha. Ele tem que caminhar. Ó, pra você ver que interessante, ó. Se ele ficar no lugar com muitos, por exemplo, quando ele chega da escola, que lá é muito estímulo para ele. Sim. Ele tem que chegar em casa e deitar. Ele tem que deitar e ficar quietinho. Quietinho. Até ele se recuperar. Se recuperar. Isso. E o senhor, assim, deu um exemplo. Porque o senhor chegou perto e ofereceu ajuda. E ela te explicou. Porque os olhares de julgamento. Porque quando você vê uma criança que vai no shopping, o shopping é muito estímulo. Isso. Muitas das vezes você vê a criança deitada, esperneando, chorando, tem gente que vira e fala que é pirraça. Isso. Né? Olhares de julgamento é o que a gente mais tem. Ô, gente, vocês não imaginam a alegria, certo? Dessa nossa conversa. Que bom. Certo? A Viviane falou uma coisa interessante, que ela diz assim, ó, quando se conhece, né? Quando se conhece, então, o que vocês duas estão nos proporcionando? Esse conhecimento, certo? Esse conhecimento, porque com toda sinceridade, né? Nesses meus longos anos de vida, eu nunca tinha conversado dessa forma sobre o assunto, tá vendo? Então nós estamos, através desse nosso bate-papo, proporcionando às pessoas a conhecerem um pouco mais, certo? Agora vocês vão dar licença aqui, eu tenho que fazer uma defesa aqui, certo? Eu tenho que fazer uma defesa, né? Primeiro, porque nós estamos conversando com duas mães, não é isso, Wagner Carvalho? Nós estamos conversando com duas mães de autistas. Cadê os pais? Os pais são parceiros junto com vocês? É isso que eu quero saber. Porque eu tenho que defender a parte masculina aqui também. Ela não é. Os pais são parceiros junto com vocês? Sim, o meu esposo é um paizão. Inclusive, ele está ali nos bastidores. Tá vendo aí, ó? E o da Viviane, já posso responder por ela, está cuidando do Lázaro, né? Tá vendo? Ele está com ele. Por que eu não poderia deixar, né, de fazer essa colocação e perguntar para vocês? Embora, né, a gente precisa pontuar que Sim. Não é a realidade da maioria das mulheres. Né? A maioria delas acabam ficando sozinha nessa tarefa. Tá, então vamos chegar numa coisa aqui. O exemplo aqui assim, ó. O diagnóstico do seu filho há quantos anos? Do Miguel veio aos 7 anos. Aos 7 anos. Ele está com quantos anos? Ele está com 12 anos. 12 anos. Então são 5 anos. Nós estamos entrando no 5º ano. E o diagnóstico do seu filho? O do Lázaro foi de 10 para 11 anos. Hoje ele ele está com 14. Com 14. Isso. Olha só que interessante aqui, né? Nas mexidas, né? Eu descobri que a Daiane, ela é orientadora de mães. Fala para nós um pouquinho, Daiane, sobre essa orientação para os casais e para as mães, porque muitas vezes hoje vocês têm esse amadurecimento, né? De repente os pais que estão aí próximos desse diagnóstico, muitas vezes estão despreparados. Fala para nós a respeito dessa conversa e dessa sua orientação um pouquinho, por favor. O amadurecimento, compreensão, ele é um processo. Né? A gente vai aprendendo à medida que você está ali vivenciando aquela situação.
Quando nós tivemos o diagnóstico em casa, não foi assim um mar de rosas. Não foi tão simples chegarmos, né, nessa compreensão, até mesmo como casal, mas graças a Deus nós somos cristãos firmados aí, né, na fé, no Senhor, e isso foi um alicerce muito forte para nós. Mas a gente, como terapeuta, a gente encontra a maioria das mulheres sozinhas, porque os homens, em sua maioria, eles não conseguem compreender, né? Então a gente vê a maioria dos casais, eles chegam ao divórcio. É algo, um índice alto, tá? Quando tem o seu diagnóstico do autismo, ele impacta muito no relacionamento do casal. Então precisa ser trabalhado esse emocional dessa família. Eu gosto muito de dizer, né, Viviane, a gente conversa muito, que não adianta nós cuidarmos dos nossos filhos se nós não cuidarmos de nós. Com certeza. Porque, primeiramente, quem tem que estar bem somos nós. Quando eu gosto muito de imaginar, né, eles fazem muito. Quando você está ali no avião e ele entra numa turbulência séria, para você poder ajudar o outro, primeiro você precisa pôr a máscara em você. Sim. Senão, como que você vai salvar o outro? Né? Como, vamos supor, a gente está lá, mãe, pai, filho. Quando desespero, eu preciso estar bem para orientar meu filho. Então, no autismo, os pais precisam estar bem. Eles precisam cuidar de si. Então, eu gosto muito de dizer para as mães, olha, não adianta a gente trazer um mundo de terapias para os nossos filhos, que elas são primordiais e necessárias, mas se o lar ele não estiver um lar, né, tranquilo, vai ser praticamente em vão, porque o autista ele é muito perceptível. Né? Eu mesmo, lá em casa, o meu, se eu mudar o ânimo, qualquer coisinha, o Miguel ele já desorganiza todo. Nós precisamos compreender uma questão importante, que o autismo é um espectro. Então, o meu é diferente do da Viviane. Eles vão ali fechar dentro do diagnóstico do que é o autismo, mas as comorbidades que o Lázaro tem, o meu muitas vezes não tem. Só que, de toda forma, impacta nos relacionamentos. Então, me fala uma coisa aqui, já que você entrou nessa questão do espectro, né? A gente vê comentários que existe quadro do autista que ele é agressivo. Esse quadro é do autismo, me fala um pouco a respeito disso. O autismo, ele vem com o que a gente chama de comorbidades, tá? São outras condições que vêm no autismo. Porque o autismo, como a Viviane disse, é dificuldade da interação social, comunicação e essas questões de repetições, né? Repetições. Aí eles podem ou não ter comorbidades. O da Viviane, ele tem TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. Tá? Tá. O meu, ele não tem TDAH. O meu tem rigidez cognitiva, que é o cérebro que trabalha de uma forma extremamente rígida e planejada. Então, quando você quebra um planejamento para ele, algo vai criar uma desorganização sensorial. Só que o meu, ele não deita no chão. Ele é diferente. É assim, a condição dele reagir é diferente. Então é importante a gente explicar, porque senão alguém pensa assim, eu tenho isso e disser que eu sou autista, né? A gente tem, infelizmente, tem muito disso. Nem todo mundo que tem rigidez cognitiva é autista. Nós temos outras pessoas que têm uma extrema rigidez cognitiva e não é autista. Nós temos pessoas que são TDAH e não são autistas. Então isso são comorbidades que vêm junto com o autismo. Eu não posso deixar de colocar, né, nessa nossa conversa aqui a experiência que eu vivi, né, na caminhada do Orgulho Autista. Viu, pessoal? Para vocês que acompanham o Illuminati, vocês sabem que o Illuminati teve a felicidade, a honra, né, de ser aceito por vocês
para fazer a cobertura da segunda caminhada do Orgulho Autista. Uma coisa é o trabalho que foi feito de filmagem, que durante a caminhada nós nos posicionamos mais distantes, né, observando o ângulo, para fazer a cobertura ao nosso olhar que fosse corresponder ao que vocês prepararam. Mas antes da caminhada em si, naquela concentração, né, naquele espaço da Lagoa da Boa Vista, eu tive a felicidade de observar N procedimentos entre as pessoas. Eu achei tão bonito, né? Irmãos que também cuidavam dos irmãos que tinham diagnóstico autista. Então, eu presenciei, né, esse carinho entre os pais e as mães e os próprios irmãos. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque realmente foi, naquela hora ali, muita emoção. Primeiro, porque se via ali o carinho e o amor que é dedicado, né, vamos dizer assim, de ambos os lados, né? O amor da parte do que é diagnosticado e o amor da parte que não é. Então, eu não podia deixar de falar sobre isso, não, porque eu fiquei maravilhado, né, do que eu vi de perto ali. Né? Igual eu já disse para vocês que durante esses meus anos, né, eu perdi a primeira caminhada, mas eu fiquei atento na segunda. Então na segunda eu estava lá. Então, como se diz, está vendo? Nem sempre a gente ouvia dizer, né, sobre essa proximidade de estar com vocês, com o grupo de autistas. Então, foi um momento que vocês me proporcionaram, tá? Não posso deixar de agradecer a vocês, que vocês me proporcionaram de vivenciar essa felicidade, tá bom? Mais uma vez eu tenho que agradecer a vocês. Me falem mais uma coisa aqui. Aquela hora eu falei errado, né, Viviane? São 2 anos, né? Não são 5. Isso. Vamos só corrigir aqui, né? A gente tem que corrigir. Me fala uma coisa aqui. Durante esses 2 anos de caminhada do grupo, me fala das conquistas que vocês alcançaram nesses 2 anos de trajetória. Então, além dessa quantidade de mães, igual a Daiane estava falando, que a gente hoje tem a oportunidade de estar junto, uma acolhendo a outra, uma dando força para a outra, uma orientando a outra, trocando experiências. Lá a gente ri e a gente chora, a gente desabafa. Além disso, né, que eu acho que é o maior de todos, né, a gente está ali juntas. E os eventos que nós já fizemos, né, aqui em Sete Lagoas, tem também empresas que já convidaram. Nós temos uma equipe, geralmente, né, do grupo que faz palestra, para estar apresentando o autismo dentro das empresas, porque os autistas crescem e os autistas, eles têm habilidades incríveis. Então nossos autistas vão crescer e precisa dessas oportunidades, e as pessoas, para saber lidar com os autistas, eles precisam de ter esse conhecimento. Então nós tivemos oportunidade de ser convidados. Nós somos numa empresa mesmo, a gente foi 2 anos direto. Gente, já sabe que coisa bonita? Para poder falar sobre o autismo. Nós fizemos palestras, nós fizemos uma palestra para uma empresa lá em Santa Catarina, foi uma palestra online, e pararam assim, a produção todinha, uma empresa assim, que tinha várias filiais, pararam a produção todinha para ouvir mães falando sobre o autismo.
Eu não paro de viajar, viu, gente? Eu tenho que viajar mesmo na fala de vocês. Então, eu fico tão feliz, sabe? Primeiro de vocês estar aqui novamente, vocês estarem aqui em Sete Lagoas, contribuindo dessa forma com essa estrutura que vocês estão fazendo, né? Porque não precisa nem de falar, né? Porque nada mais palpável do que a experiência, nada mais palpável do que o dia a dia, né? Nada mais palpável do que você conhecer e no conhecimento você levar essa proposta. Eu achei muito interessante essa questão. Porque, igual eu falei, a gente fala como mães. Essa fala sua é muito interessante. Fala assim, ó, gente, o autista também cresce. Ele vai precisar de entrar no mercado de trabalho? Vai precisar. Sim. Né? Sim. E o autista, assim, se souber descobrir a habilidade que ele tem ali naquela área, assim, é um sucesso. É um sucesso. Então, assim, aí nós tivemos oportunidades também, teve uma equipe do nosso grupo que foi em escolas, né, que é também, assim, muito importante, porque, assim, escola e área, na educação e na saúde, infelizmente, é que a gente ainda encontra mais dificuldades, né, tanto na escola quanto na saúde. Mas é como a Nara falou, estamos aí lutando e avançando, né? É interessante quando você fala que dificuldade nas escolas, né? Aí então, eu não posso deixar de alertar os nossos diretores de escola, de alertar os nossos professores das escolas. E eu não posso deixar de alertar a responsável pela área pedagógica da Prefeitura Municipal, que já esteve aqui também conversando conosco. Então são observações que por isso que eu falo da importância de vocês estarem aqui, né, a importância dessa nossa conversa. Primeiro porque vocês passam a nos ofertar, certo? Toda essa experiência e todo esse olhar que vocês têm junto ao autismo, né? Então, realmente, nós precisamos de conhecimento e orientação, né? Então, para vocês aí que estão na área de ensino, fiquem atentos, né, para procurar, né, esse grupo, essas pessoas, para que, se necessário, vocês sejam ajudados no assunto, tá bom? Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, não me recordo quem é o autor, mas que ele diz assim que ninguém conhece mais profundamente o autismo do que uma mãe, né? Então, por mais que a gente tenha estudos, a gente tenha avançado aí cientificamente, tenha avançado aí, né, em muitas literaturas e várias coisas, mas ninguém conhece melhor o autista do que a mãe. Do que a prática. É a mãe. Sabe? Porque a mãe já é mãe. Né? Mãe já é mãe em todo sentido. Mas assim, porque o que a gente quer levar à conscientização é justamente isso, que o autista ele não é igual. Então não tem um roteiro. O que vai encaixar para o Miguel não vai encaixar para o Lázaro. O que dá certo para o Lázaro não dá certo para o Miguel, né? Embora tenha aí, né, de acordo com o DSM-5, que é o autismo, mas ele não se encaixa, então não tem um roteiro pronto. Por isso que a gente quer levar essa conscientização nas escolas, nas empresas, para que as pessoas possam compreender que, além do autismo ele não ter cara, né, não tem cara de autista, ele também, por ser um espectro, nós vamos ter aí
uma variedade de comportamentos, embora vai ser impactado mais aí na socialização e na interação, né? Mas ninguém conhece melhor. Ninguém conhece melhor o Miguel do que eu e o meu esposo. Ninguém conhece melhor o Lázaro do que a Viviane e o Márcio. Isso mesmo. Né? Então, por isso que a gente a gente trabalha nessa luta da conscientização. Só ressaltando aqui que tá falando que a gente conhece bem o nosso filho, né? Meu esposo está lá com o meu filho e eu quero ressaltar isso por quê? Porque graças a Deus eu tenho meu esposo lá para ficar com meu filho. Sim. Então eu tenho essa rede de apoio. Porque muitas mães, mães de autista, não participam das coisas porque não tem rede de apoio. Isso. Não tem uma pessoa para cuidar, para ficar. Então muitas das vezes ela deixa de fazer coisas assim, até coisas mesmo que a mulher tem necessidade de fazer por não ter essa rede de apoio. Eu precisava falar isso. E é por isso que a gente precisa tanto de ajuda. Tem um grupo que se chama Cuidando do Cuidador. Eu achei esse nome fantástico. Cuidando do Cuidador. Porque nós precisamos de cuidado. As mães precisam de cuidado, os pais precisam, mas principalmente as mães que estão ali diretamente cuidando dos seus filhos. Mas só que algumas mães, elas não têm condição de sair de casa para se cuidar também. Então, assim, tem que ter um olhar para essas mães, assim, sabe? Para ter esse cuidado. E nós do grupo, a gente já fez algumas palestras, às vezes aparece algum profissional oferecendo, sabe? Então, assim, é muito importante que isso continue, sabe? Eu vou dar só uma pincelada aqui, é o seguinte, eu não preciso te falar para você que a vida hoje, ela é muito, vamos dizer assim, a vida não é complicada, as pessoas complicam a vida. Muitas vezes, um jovem ou uma jovem, né, eles não têm, vamos dizer assim, a maturidade para um relacionamento e embarcam em um relacionamento de onde surgem crianças, independente de diagnóstico, surge um ser novo. E daí, muitas vezes, o jovem, a jovem, sem ter aquela maturidade, não assume com total responsabilidade. Aí depara muito nisso, muitas vezes, o que elas colocaram aqui. Quando, certamente, a mãe é que vai ficar com a criança e o pai, muitas vezes, não tem estrutura. Então, o que eu digo para vocês? Em toda situação, nós precisamos de buscar, vamos dizer assim, né, uma ajuda, para que nessa ajuda realmente, de repente, eu encontre amadurecimento, para que eu não faça tanta bobagem, vou dizer assim, né, e que não corresponda aquele chamado de pai de família que muitas vezes as pessoas assumem e não entendem o que é, né? Então eu só faço essa observação, amadureçam suas cabeças, certo? Nós sabemos o seguinte, mesmo eu, com meus 64 anos, não consigo nada sozinho. Se eu não tiver fé para me ajudar a vencer o meu dia, eu não vencerei de forma correta. Então tem muita gente por aí que está deixando para lá esse, vamos dizer assim, esse aparato, né, da religiosidade. Não sei se a palavra certa é aparato, mas de repente está deixando essa construção espiritual de lado. E aí se vai perdendo por aí. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que elas foram colocando e esqueceram. Dentre uma das conquistas, né, do grupo autista, Autismo com Amor,
e das outras mães que lutam, foi inaugurada em Sete Lagoas uma casa. Vocês podem falar a respeito? A Casa do Autismo? Então, eu considero uma conquista de todas as mães aqui de Sete Lagoas, né, que já lutam por isso há mais ou menos uns 13 anos, pelas histórias, né, que a gente ouve contar, que são histórias verdadeiras, e assim, com a ajuda, né, de pessoas que são pela causa autista realmente, e que correram atrás. E assim, foi inaugurado o Centro de Referência do Autismo. Então, assim, para a gente é uma vitória. Foi inaugurado, ainda está sendo estruturado, e a nossa, vamos dizer assim, esperança, né, é que logo, logo os autistas estejam sendo já atendidos por essa casa, por esse centro de referência. Então, assim, entre todas essas conquistas, né, dessas mães unidas no grupo e esse centro de referência, assim, isso nos deixa muito felizes. E tem também a caminhada que o senhor participou, que foi através do grupo Autismo com Amor, que agora é lei também. Opa. Isso mesmo. E a lei tem o nome do grupo. E a lei tem o nome do grupo? Tem Autismo com Amor. Isso mesmo. Por que eu fiz questão, né, de pontuar essa questão dessa conquista? Primeiro, porque isso aqui é fala de Anísio, não é fala do grupo Autismo com Amor. Primeiro, nós sabemos de inúmeras situações na cidade em que uma administração cria, inaugura, e a outra administração seguinte, se ela é de partido contrário, seja de que for, ela vai e joga aquilo por água abaixo. Eu estou pontuando por essa forma. Isso aqui sou eu. Não tem nada a ver com eles. Certo? Nós não podemos e nem podemos deixar, né, de colocar isso. É lógico que nós iremos lá, iremos registrar. Isso é o Anísio Brechó com o Illuminati, né? Nós iremos registrar por quê? Porque são conquistas. E nós sabemos que há situações que ela tem que perpetuar independente de administração pública. Porque é uma conquista, é uma busca das pessoas, certo? E se as pessoas buscaram e alcançaram, nós devemos fazer algo para que não deixe essa peteca cair, tá bom? Então essa é a colocação que eu faço, né, diante dessa conquista, né, do Centro de Referência do Autismo, não é isso? Né? Então, porque é uma responsabilidade social que nós temos e precisamos que ela permaneça, tá bom? Gente, mais alguma coisa que de repente nós falamos e ainda ficou para ser colocado? O que vocês me dizem? Olha, se fosse para a gente continuar falando, a gente nem sei que horas que a gente ia sair daqui. Mas é só agradecer mesmo, muita gratidão mesmo, viu, pelo apoio, por esse espaço, né, por a gente falar, poder falar um pouco, e estamos esperando mais convites. Sim, agradecer a oportunidade, porque, como eu disse, tudo é um avanço, tudo é uma conquista. E hoje nós estamos aqui é uma conquista, né? Antes, anos atrás, nós não sabíamos o que era o autismo, né? Quando mesmo o meu ele foi diagnosticado, eu não tinha tanto de esclarecimentos. Se eu tivesse tido esclarecimento quando ele tinha 2 anos, igual tenho hoje, né, já teríamos alcançado muita coisa, evitado muita coisa, né, Vivi? Então é uma oportunidade muito grande
que a gente tem nos meios, né, das mídias, de falar sobre o autismo, de conscientizar as pessoas. O autismo não é a doença, o autismo ele não pega, ele não transmite. O que ele transmite é amor, porque o autista, dentro da condição dele, ele é um ser muito amável. Então, quem tem a oportunidade de conviver com o autista, ele se transforma, né? Como a gente diz, a gente não romantiza, mas eles nos ensinam muita coisa. Eles são muito sinceros, são muito meigos, né? Mesmo dentro das suas condições, muitas vezes, né, avassaladoras, quando estão em crise, mas eles têm o seu lado meigo, têm o seu lado amoroso, eles nos ensinam muito. Então, a oportunidade da gente estar aqui e também de nos colocarmos à disposição. Pode deixar o Instagram? Isso aí. O Instagram da gente, aí a pessoa pode entrar no direct, mandar mensagem, quem tiver interesse de entrar no grupo, que tiver filho autista. Repete para nós, fala para nós como é que eles vão localizar vocês na rede social, com muita clareza. É só digitar autismocomamor.7l. Isso está no Instagram? No Instagram. No Instagram. Porque aí a pessoa entra no direct, manda mensagem, aí as pessoas que estão responsáveis pelo Instagram envia a mensagem para as meninas. Vão dar retorno para eles. Isso. E aí para a administração entra em contato, a gente passa as orientações, as regrinhas que tem no grupo, né? Confere mesmo se a pessoa é uma mãe, um cuidador de autista, e aí entra para ser acolhida e nos ajudar nessa luta. E a gente pede também para as pessoas nos seguirem, porque nos ajuda, né? Não precisa ter filho autista. Pode estar nos seguindo também, que vai nos ajudar bastante. Tá vendo como é que é fácil, gente? É só ir lá e fazer o contato. Podemos fechar então o nosso quadro? Então nós vamos ficando por aí, pessoal. E mais uma vez, nós temos a felicidade do dever cumprido, né? E de cumprir o nosso propósito, que é de levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Um grande abraço a você.